Olá! No vídeo de hoje cá estou novamente neste canal para pregar a palavra de Érico Veríssimo, porque nunca é demais, e mais especificamente para pregar a palavra de O Tempo e o Vento, esta saga bem pequenininha que vocês podem ver que eu estou segurando por aqui. E bom, caso você não conheça, O Tempo e o Vento é tida como a grande obra-prima do Érico Veríssimo, e grande literalmente. É uma saga publicada em 3 partes e ela foi publicada ao longo de 13 anos. A primeira parte, intitulada O Continente, saiu em 1949, e a terceira e última parte da saga, intitulada O Arquipélago, saiu em 1962. Aqui no canal a gente já tem vídeos para a primeira parte, O Continente, e para a segunda parte, O Retrato. Os links estarão aqui na descrição do vídeo. E neste domingo a gente fala sobre a terceira e última parte, O Arquipélago. Só que antes da gente falar sobre a terceira parte aqui no canal, eu pensei em fazer um negócio, porque quem me acompanha, seja por aqui, seja no Instagram, já me viu falando do Veríssimo diversas vezes. Eu tava lendo O Tempo e o Vento desde março, acabei no comecinho de agosto, ou seja, foi um bom tempo lendo o livro, e ao longo desse tempo todo eu fiquei lá me derretendo de amores pelo Veríssimo, que sim, é a minha mais nova obsessão literária. Acabei O Tempo e o Vento, já emendei livro de memória, e mês que vem já tem leitura de Incidente Antares, já tô com um monte de coisa dele na minha lista de desejos também, então vocês ainda vão ver muito de Veríssimo aqui no canal. Só que então, em todas as vezes que eu falava no Instagram sobre O Tempo e o Vento, vinha a gente falar: ai, Paloma, mas eu tenho um pouco de preguiça, porque, putz, os livros são muito grandes, e realmente são, aí, ai, será que vale a pena? Então hoje estou aqui para enumerar 5 motivos pelos quais você deveria ler O Tempo e o Vento. Sim, você que tem vontade de ler os livros, mas fica com preguiça, que às vezes até tem o livro aí encalhado na estante. Espero te convencer a partir deste vídeo. Então vamos lá. O primeiro motivo é que O Tempo e o Vento é um livro que ajuda a compreender o nosso país. A saga tem como base o processo de formação do estado do Rio Grande do Sul, começando aqui em O Continente em 1745 e acabando com o Arquipélago em 1945, ou seja, 200 anos de história. E alguns podem até estar pensando: ué, mas não é ficção? Sim, é ficção, só que a ficção é fortemente amparada em elementos da história do Brasil mesmo. A gente tem, inclusive, algumas grandes figuras históricas que aparecem em O Tempo e o Vento como personagens. Então, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Borges de Medeiros e até mesmo Getúlio Vargas, que ganha bastante destaque, principalmente aqui no último volume da saga. Para escrever a saga, o Veríssimo recorreu a muitos livros de história, e só para vocês terem noção do que a gente tem retratado aqui, a gente tem a Revolução Farroupilha, a gente tem Queremismo, Coluna Prestes, as consequências das 2 grandes guerras mundiais aqui no Brasil, também tem Guerra Civil Espanhola, tem também a implementação do Estado Novo e também a queda de Getúlio Vargas em 1945. Ou seja, acho que já deu para perceber que, apesar de a saga focar no Rio Grande do Sul, afinal de contas a gente acompanha uma família, é uma saga familiar, afinal de contas, que é do Rio Grande do Sul, o livro não chega nem perto de falar somente do Rio Grande do Sul e acaba falando do Brasil como um todo. E o que é legal de ver aqui é que muitas vezes a gente vê o que a gente aprende na escola ganhando vida, sabe? Ganhando voz através desses personagens, então fica uma coisa mais fácil de imaginar. E o Veríssimo faz isso de uma maneira muito legal, porque ele não só insere os personagens em grandes acontecimentos políticos, socioeconômicos da história do nosso país, mas também faz com que esses personagens discutam sobre o cenário atual. E o atual que eu digo é em relação ao cenário presente de cada um dos livros, ok? Só para que fique claro aqui. Então a gente tem em vários momentos os personagens sentados, principalmente no escritório do Dr. Rodrigo, conversando sobre vários ideais que estão rolando ali, então correntes filosóficas, correntes ideológicas, e a partir disso a gente pode pensar algumas questões do nosso país, como identidade nacional, a formação da nação, algumas características que o brasileiro tem e por que a gente é de determinado modo. E o legal é que pode parecer, né, que essas discussões sejam enfadonhas, e em alguns momentos, não vou negar, acho que o Veríssimo realmente se empolga e perde um pouco a mão na duração dessas discussões, mas, no geral, elas têm também um tom divertido, principalmente por conta de uma figura maravilhosa, salve Tio Bicho, um dos melhores personagens da saga inteira, na minha opinião, que fica lá sempre nessas discussões e dá umas alfinetadas em vários personagens que representam alguns
tipos brasileiros. Eu sei que muitos aí ficam entediados com essas discussões, recebi até alguns relatos sobre isso, mas vão por mim, vale a pena. Eu sempre aprendia alguma coisa durante essas discussões. Segundo motivo que eu irei elencar aqui é a construção do enredo. Eu chamei essa construção de enredo colcha de retalhos, porque a gente tem a história sendo alternada em todos os volumes entre passado e presente. Só que não é uma simples alternância descabida e feita à toa. Não, tá tudo muito bem entrelaçadinho. Então, por exemplo, em um capítulo que a gente tá no presente, tem um personagem que tá segurando um punhal. E aí a gente vai pro capítulo seguinte e tá lá a história do bendito do punhal. Só que esse punhal tá atrelado a eventos históricos e a constituição daquela família. Aí a gente passa pro capítulo seguinte. Estamos novamente no presente da narrativa e aí um personagem cita alguém que já morreu. Aí no capítulo seguinte a gente vai ver a história dessa pessoa que já morreu e isso vai acontecendo ao longo do livro, só que, sério, é de uma maneira genial. A conexão que o Veríssimo consegue fazer entre um capítulo e outro, putz, é das coisas mais geniais da saga, na minha opinião. E já que a gente tá falando de capítulo, vem o terceiro motivo, que é o Veríssimo dar os melhores títulos. Eu tinha pra mim, eu até compartilhei isso com vocês no Instagram, que os melhores títulos de capítulos eram dados pelo Dickens. Eu adoro os títulos dos capítulos do Dickens, sério, um negócio maravilhoso. Só que aí veio o Veríssimo e destronou Dickens desse posto pra mim, porque, sério, que títulos maravilhosos. Nenhum título é dado à toa. Você vê que ele realmente pensa sobre eles e eu acho isso tão legal. E eu queria ressaltar aqui alguns desses títulos. Vou tentar fazer em ordem cronológica aqui da saga. Então, o primeiro que eu queria ressaltar é o segundo capítulo da primeira parte, O Continente, que é intitulado A Fonte. E esses livros são tão bem amarrados que o Veríssimo só vai fazer uma alusão explícita ao significado do título desse capítulo na terceira parte da saga. Sim, é um negócio muito bem amarrado isso aqui. Meu senhor, esse enredo colcha de retalhos é um troço maravilhoso. Indo para a segunda parte da saga, O Retrato, não tem como não citar o maravilhoso Chanticleer, que é um capítulo dividido em duas partes. Nesse capítulo nós somos apresentados com bastante detalhes a figura do Dr. Rodrigo Cambará, que é um dos grandes protagonistas da saga inteira. O Chanticleer é, na verdade, um personagem, é um galo retirado de uma peça francesa, se eu não me engano, e esse galo acha que o sol só nasce com o seu cocoricó. Gente, sério, isso define Rodrigo Cambará de uma maneira maravilhosa. E a parte em que o título é explicado é muito legal. E tem umas coisas meio assim mesmo, tá? Você vê um título lá, Chanticleer ou Ateniaguá, que é um que tá aqui na primeira parte, maravilhoso também. Devia ter destacado, tô destacando aqui já. E aí você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Mas não se preocupe, você vai entender, porque Veríssimo não dá ponto sem nó. E aqui na terceira parte, o Arquipélago, eu quero destacar o último capítulo, que é o capítulo Encruzilhada. O nome é maravilhoso e tem um significado aqui que, meu Deus do céu. O quarto motivo é a representação feminina ao longo da saga. Eu gosto muito de como ela é feita em toda a saga, mas gosto principalmente de como ela é feita aqui em O Continente. Porque, por mais que a gente tenha os acontecimentos mais importantes, digamos, então guerras, revoluções, etc., todas sendo protagonizadas por homens que agiam muito pelo impulso, com aquela virilidade gaúcha, violência, etc., a gente tem também o foco nas mulheres. E é muito legal porque o Veríssimo faz questão de deixar em evidência o quão importante essas mulheres são, porque, afinal de contas, para que lar que esses homens voltariam se não houvessem as mulheres para cuidar do terreno ali? O Veríssimo deixa sempre muito claro o poder e o impacto dessas mulheres na história, principalmente através das figuras aqui no Continente da Ana Terra e da Bibiana Terra, e posteriormente na figura da Maria Valéria, que é, meu Deus do céu, maravilhosa, uma das minhas personagens favoritas da saga também, e Ana Terra também tá nesse meu rol. E é legal também ver como ele as coloca como um símbolo de resistência, de resiliência. E eu queria ler um trechinho aqui pra vocês que eu acho muito legal. 2 trechinhos, na verdade, são bem rapidinhos, eu prometo. Sobre as mulheres aqui. Elas eram o chão firme que os heróis pisavam, a casa que os abrigava quando eles voltavam da guerra, o fogo que os aquecia, as mãos que lhe davam de comer e de beber. Elas eram um elemento vertical e permanente da raça. Aí o outro trechinho é, na verdade, a fala de uma personagem. Ter filhos é que é negócio de mulher, eu sei. Criar filhos é negócio de mulher. Cuidar da casa é negócio de mulher.
Sofrer calada é negócio de mulher. Pois fique sabendo que esta revolução também é negócio de mulher. Nós também estamos defendendo o sobrado. Alguma de nós já se queixou? Alguma já lhe disse que passa o dia com dor no estômago, como quem comeu pedra e pedra salgada? Alguma já lhe pediu para entregar o sobrado? Não pediu. Elas também estão na guerra. Essa fala é da Maria Valéria, uma das personagens mais bem construídas da saga. E falando em personagens, a gente vai para o quinto motivo, que é a construção dos personagens do Veríssimo. Nossa, os personagens deles são mas tão vívidos, ao ponto de que você lê aqui e imagina que, obviamente, guardada as devidas, como é que eu posso falar? Adaptações para os tempos atuais, você pode sair aí pela rua e encontrar com o Capitão Rodrigo, com um Doutor Rodrigo, com uma Maria Valéria. Ele consegue fazer uma coisa que eu considero muito louvável, que é manter o leitor fisgado na história, mesmo acompanhando um personagem detestável. Durante boa parte da saga, a gente tem o foco em um personagem chamado Doutor Rodrigo Cambará, e esse personagem, meu Deus do céu, tem vezes que você só falta pegar o seu livro e arremessar contra a parede de raiva. Só que é um personagem tão bem construído, o enredo é tão maravilhoso que você continua ali a despeito da chatice desse personagem, que é muito coerente na sua incoerência. Pode não fazer sentido falando assim, mas vai fazer sentido quando você lê isso aqui. É um personagem muito contraditório, sabe? Como todos nós somos, aliás, e por isso mesmo, muito humano. Como todos os personagens que a gente acompanha bem aqui em O Tempo e o Vento. E eu sei que eu disse que seriam 5 motivos, mas eu queria enumerar um motivo extra, um sexto motivo, então, que é: O Tempo e o Vento tem definitivamente um dos melhores finais que eu já li na vida. E eu pensei muito em como eu poderia passar uma ideia, por mais remota que fosse, de como esse final é incrível, de como que ele faz aqui é maravilhoso, mas não tem como, porque eu acho que qualquer coisa que eu dissesse sobre o final poderia correr o risco aí de acabar estragando a experiência de alguém ao ler este final. E, nossa, isso é uma coisa que eu definitivamente não queria fazer, porque o final deste livro, você pode até suspeitar, eu fui uma dessas pessoas, mas mesmo assim não deixou de ser maravilhoso. Eu li sem fôlego, assim, fiquei, meu Deus, não acredito que ele tá fazendo isso. E quando eu terminei a última frase, o último parágrafo, para ser mais específica, eu fechei o livro e pensei, putz, não poderia ter terminado de outro modo. Confia em mim, vale muito a pena atravessar esta saga aqui para chegar ao seu final, porque o negócio é realmente maravilhoso. Aliás, não só o final é maravilhoso, mas a saga como um todo. Para quem já leu aí, se você quiser enumerar algum outro motivo, eu tenho vários aqui ainda, mas eu vou tentar me limitar aos 5, já coloquei até uma a mais, né? Mas se você já leu e quiser deixar mais algum motivo, fique mais do que à vontade aqui nos comentários. Então, galera que tá buscando estímulo aí para ler, se os que eu dei aqui no vídeo não foram suficientes, dá uma olhadinha nos comentários para ver se tem gente aí tentando te convencer também. Assim como, aliás, eu mesma fui convencida. Na verdade, eu já sabia que eu queria ler esses livros, mas vocês encheram tanto o meu saco, ainda bem, que eu resolvi tirá-los da estante neste ano. Se não fosse vocês, eu certamente ainda não teria lido isso aqui. Olha, foi maravilhoso. Aliás, queria aproveitar para deixar alguns agradecimentos especiais ao fim deste vídeo. Primeiramente, a Thaís, que foi a pessoa que deu início à minha coleção de O Tempo e o Vento, através deste presente aqui, que foi o primeiro volume. Agradecer também a Marise, que, nossa, companhia de tantas leituras maravilhosas. E aproveitando, porque eu falei de companhia de leituras, eu li a saga com mais 2 amigas, a Rosa e a Renata. Então, obrigada pela companhia de vocês também, meninas. Também um obrigada gigantesco a Mônica e a Carol, que foram as pessoas que me presentearam com o 3º volume da saga. Sim, gente, a saga inteira me foi dada de presente por mulheres maravilhosas. E também queria agradecer a Denise, que não me deu nenhum desses livros aqui, mas me deu muito incentivo para ler a saga e me deu os livros de memórias do Veríssimo, que eu comecei a ler agora, e também o Incidente Antares, que vai ser objeto da nossa próxima leitura conjunta lá no clubinho. Obrigada, meninas, e espero ter convencido a galera aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.